Professor Luiz Roberto Cunha, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom, tem agora um quadro político muito delicado no Rio de Janeiro, ainda mais, né? Situação agravada pela Operação Cadeia Velha, que levou para a prisão aí a cúpula do PMDB e a cúpula da Alerj, né? De que forma que isso traz impacto para a economia do Rio, que já vive uma crise muito grande, professor? Olha, Bianca, eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, na verdade, existe uma ligação muito grande entre a economia e a política, não é? O Brasil está numa recuperação econômica, está. Se a política a nível nacional não tivesse também tão ruim, a recuperação seguramente seria muito maior. No caso do Estado do Rio, é ainda mais grave, porque efetivamente nós temos uma boa parte, não é, das pessoas que dirigiram o Estado nos últimos anos, não é, sendo aí ou na cadeia ou sendo indiciadas aí em processos. Então, eu peguei um resumozinho um pouco dos nossos dados de Rio de Janeiro em relação ao Brasil, para a gente olhar um pouco e lembrar. Quer dizer, agora em 2017, tá? O PIB, né, tudo aquilo que é produzido no país, vai crescer 0,8. A estimativa para o Rio, Bianca, menos 1,3. Quando a gente olha, não é, os serviços, que é o setor mais importante, 1/3 do Rio é serviços, é um setor muito importante em termos de atividade econômica, não é? Você tem uma queda de agosto desse ano em relação ao agosto do ano passado, esse é dado efetivo do IBGE, não é? O Rio caiu 10,1, o Brasil caiu 3,8. Vamos olhar os empregos, o CAGED, aquele emprego formal com carteira assinada, que é um emprego melhor. Pois bem, olhando de janeiro a setembro desse ano, você teve no Brasil criação de 208 mil vagas, no Rio de Janeiro foram 82 mil vagas negativas. Ou seja, se olha qualquer dado não é econômico, a gente vê que o Brasil está começando a recuperar, tem muito problema na política, tem uma série de questões gravíssimas também, mas no caso do Rio, não é que o processo já vinha se deteriorando há muito tempo e não se percebia, quer dizer, porque quando a gente tem claramente um nível de desorganização e de corrupção tão grave, isso permeia tudo, isso atrapalha muito a economia, não é? Um outro dado também importante, não é? A CNC olhou a parte do comércio, não é? Foram 13 mil, na pesquisa do CAGED, 13 mil desempregados líquidos no comércio. 3.500 unidades, lojas e regiões foram fechados no primeiro trimestre de 2017 no Rio de Janeiro. Então é realmente muito grande. Isso tem um impacto sobre a violência, não é? Foram cerca de 500 mil de desempregos na crise, desde o segundo semestre de 2016 que nós perdemos. Isso tem obviamente um impacto na violência. Junta com a quebradeira, a falência financeira do Estado, você tem a polícia com dificuldade. Isso afeta muito Caxias, Macaé, Niterói e Nova Iguaçu, além da cidade do Rio de Janeiro. Agora, tem alguma luz no fim do túnel, professor, como o senhor costuma falar? Tem algum dado positivo que nos denote aí para uma recuperação? Olha, tem alguma luz. Por exemplo, no próprio estado, você tem a região lá do sul Fluminense, Itatiaia, Resende e Porto Real, onde você tem indústria automobilística, montadoras e metalurgia trabalhando para essas indústrias. Você tem crescimento esse ano, nesse mesmo período, em que você tem queda de vagas em todo o estado, você tem 1.500 vagas foram criadas. Essa indústria está muito voltada à exportação, não é? Então você tem empresas, principalmente montadoras, veículos, a produção industrial de veículos no Rio de Janeiro cresceu, o dado do IBGE também até setembro, cresceu 28,4%, metalurgia 22,5%, ou seja, não é, você tem junto com o petróleo, junto com essa nova rodada aí, a volta aí de investimentos na área de petróleo, investimentos importantes, não apenas a Petrobras é uma empresa que está em franca recuperação, ela é uma empresa importantíssima para a economia do Rio de Janeiro, não apenas nos empregos que ela gera, mas pelo peso dela, e ela volta a ser uma empresa que está já gerando resultados, gerando lucro, e mais as empresas estrangeiras estão entrando junto, né? Isso nos traz um certo alento. Agora, é importante lembrar, não é, de que efetivamente, se você não enfrentar a crise financeira, se você não conseguir recuperar a economia, não é, com esse plano de recuperação, e que é um processo longo, a gente já disse aqui várias vezes, são pelo menos 6 anos, não é? Você vai continuar tendo dificuldades e o investimento acaba desistindo. O empresário entra no petróleo, ele entra porque não tem alternativa, é no Rio de Janeiro. Mas nessas outras empresas, nós tivemos várias empresas que se mudaram para São Paulo, para outros estados, onde a situação econômica e de segurança é muito melhor.
tudo tem que contribuir, né, para esse cenário ser mais positivo e atrativo para o investidor. Agora, sobre os royalties petróleo, o governador Pezão disse que vai ao mercado financeiro para antecipar 1 bilhão em receitas de royalties até o fim desse ano, né, professor? Pois é, essa é uma medida, até o secretário de Fazenda, em própria entrevista na CBN, já tinha adiantado, é uma medida que faz parte do plano de recuperação, está previsto, tem autorização para isso, ela seria uma captação feita no exterior, o secretário lembrou que as taxas de juros no exterior são mais baratas, ela é muito mais ágil, não depende, como foi a questão da licitação para as ações, com garantia das ações SEDAI, não depende de tanta burocracia, e aí, pelos jornais de hoje, não é, o governador pretende concluir isso ainda esse ano ou no máximo no começo do ano que vem, e esses recursos iriam para os aposentados e pensionistas para dar uma garantia de que não haveria atraso no ano que vem. Agora, eu queria lembrar, Bianca, uma coisa importante, quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro já vem fazendo as antecipações de receita de royalties há muito tempo, já tem comprometido, os royalties antigos estão comprometidos até 2020, sei lá, 26 ou coisa assim. Então, é uma medida importante, por quê? Porque a gente sabe que o funcionalismo está sofrendo, a gente sabe que parte dos problemas na educação, na saúde e na segurança são porque você tem salários atrasados, mesmo esses que recebem um pouco de dia, tem atraso 13º, tem uma série de gratificações que não são pagas, então isso é importante. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, isso é o cobertor curto, nós já estamos sacando por conta do próximo governo, ou seja, o governo Pezão, né? Responsável em grande parte, junto com o Sérgio Cabral, por essa crise, né? Vai terminar o ano que vem, no final do ano que vem, graças a Deus, e você vai ter o próximo governador já empenhado em boa parte da sua receita, não é, de royalties, exatamente para que você pelo menos termine. Ou seja, a gente tem que lembrar que medidas duras, o programa de recuperação é muito duro, não há medidas que não impedem aumento salarial, você tem que aumentar a alíquota ainda dos aposentados e pensionistas, tem uma série de medidas duras que o outro vai ter que assumir, porque agora você pelo menos vai conseguir, espero eu, até para o bem dos funcionalismo e da segurança, que você chegar em 2018 sem grandes atrasos. Que estejamos vigilantes, atentos, né, aí, aos próximos passos. Obrigada, professor. Parabéns a você também. Obrigada pelo carinho de sempre, pela parceria aqui. Um ótimo dia. Um abraço para os nossos ouvintes, bom fim de semana. Professor Luiz Roberto Cunha com a gente sempre sexta-feira no Lição de Economia. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você. Deputado do Programa Nacional, mas nós estamos no Rio de Janeiro, o senhor é deputado pelo Rio de Janeiro, não podemos deixar de falar dessa crise que existe no Rio, né? O que fazer com o Rio? O Rio de Janeiro tem solução. A primeira delas, prendam todos, o resto se resolve. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado a você.